Boa noite. Vamos ao programa Evocação da Ave Maria. Boa noite! Olá, amigos de caminhada! Como é bom estar aqui, como é bom fazer parte deste elo de luz, elo de pensamentos bons que limpam o nosso canal energético para que os nossos mentores, nossos anjos de luz possam mais facilmente fazer o seu trabalho terreno. Quanto mais mentes, quanto mais grupos, quanto mais pessoas estiverem em oração, mais equilibrada, mais limpa estará a psicosfera e assim canalizando melhores energias. Que bom que eu, você, nós fazemos parte deste trabalho. Neste mês de maio, espero que vocês tenham tido um ótimo Dia das Mães, para aqueles que ainda têm as suas mães, para aqueles que têm as suas mães longe, que vocês tenham ligado, e para aqueles que têm as mães do coração. Que bom que ela escolheu você e você a escolheu. É muito bom ter alguém para chamar de nossa mãe, alguém que cuide de nós, pois nenhum ser humano nasceu para ser sozinho, não é mesmo? Então, eu continuo recebendo frases que vocês queiram homenagear a mãe, não a sua mãe, não propriamente a nossa mãe, mas todas as mães, que vocês deem frases, 2 frases no máximo, de incentivo para que as mães se fortaleçam, se sentam homenageadas. Então, não só a sua, mas para todas as mães, ok? 2 frases somente. Vou aguardar. Então, continuando com a homenagem ao Dia das Mães, vamos ler um texto que Emmanuel fala sobre mãe. Vamos ver aqui. Texto de Emmanuel. Não te esqueças, porém, de que 9 meses antes que os outros te vissem à face, a tua presença na Terra era o segredo da vida entre o devotamento materno e o mundo espiritual. Na juventude ou na madureza, lembra-te-ás da mulher frágil que, sendo moça, envelheceu de repente, para que desabrocasses a luz, e trazendo o ideal da felicidade como sendo uma taça transbordante de sonhos, preferiu trocá-los por lágrimas de sofrimento para que tivesse segurança no berço. Agradecerás a todos os benfeitores do caminho, mas particularmente a ela, que transfigurou em força a própria fraqueza a fim de preservar-te. Quando o mundo te aclame a cultura ou o poder, o renome ou a fortuna, recorda aquela que não apenas te assegurou o equilíbrio, ensinando-te a caminhar, mas também atravessou longos meses de vigília, esperando que viesses a pronunciar as palavras primeiras para melhor escravizar-se à execução de teus desejos. Muitos disseram que ela estava em delírio, cega de amor, que nada havia senão a ti. Entretanto, compreenderás que ela precisa de ternura, assim sobre-humana, de modo a esquecer-se e suportar-te as necessidades, até que lhes pudesses dispensar de todo o carinho. Se motivos humanos a distanciam hoje de ti,
que isso aconteça tão só na superfície das circunstâncias, nunca nos domínios da alma, porque através dos fios ocultos, através de toda a esperança, ela sempre te abençoará. E continuemos com o nosso programa. Vamos agora ao nosso momento de reflexão do livro Luz no Caminho, por Francisco Cândido Xavier, Emmanuel. Lembrando que este livro já está no final e o nosso próximo livro será Convites da Vida, por Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Leitura de hoje, 17. Tempo. Aquele que faz caso do dia para o Senhor, o faz. Paulo, Romanos, capítulo 14, versículo 6. A maioria dos homens ainda não percebeu os valores infinitos do tempo. Existem mesmo os que abusam dessa concessão divina. Julgam que a riqueza dos benefícios lhes é devida por Deus. Entretanto, seria justo interrogar o motivo de semelhantes presunções. Por constituir patrimônio comum à criação inteira, é justo que todos gozem das possibilidades do tempo. Mas, em geral, a criatura não medita na harmonia das circunstâncias que se ajustam na Terra em favor de seu aperfeiçoamento espiritual. O homem, por certo, contraria com o tempo, mas e se esse tempo estivesse sem luz, sem saúde, sem trabalho? Contudo, são muito raros os que valorizam o dia. Ao contrário, observa-se em toda parte as fileiras dos que procuram aniquilá-lo de qualquer forma. As expressões matar o tempo são bem um reflexo da inconsciência dos homens. E nos menores recantos há criaturas nesse mister, exterminando as possibilidades mais sagradas. Um dia de saúde, de tranquilidade e de luz é muito importante para a cooperação na lei divina. Os interesses imediatos do mundo clamam que o tempo é dinheiro, para depois fazer de novo todas as obras começadas. Entretanto, o apóstolo nos afirma que o tempo deve ser do Senhor. Sim, e o que nós estamos fazendo do nosso tempo? Você já se perguntou se você está usando o tempo da melhor maneira possível? Ou se você está usando o tempo para simplesmente jogar fora? Sem um propósito, sem um objetivo, muitas das vezes ficamos tempo demais à frente da TV, tempo demais olhando a natureza, ou tempo demais gastando com remorsos, mágoas, melancolias que não nos servem para nada. O que passou, passou, agora é olhar para frente. Por isso, não desperdicemos o nosso tempo. Agora, por exemplo, estamos fazendo bom uso do tempo no estudo do Evangelho, refletindo sobre suas palavras e, junto com tantos e tantos pensamentos que existem dentro de nós, aprimorando o nosso espírito para nos elevarmos a fim de atingirmos um novo patamar espiritual. Por isso, não perca tempo, pois Ele urge, Ele nos chama, Ele nos convida à obra do Senhor. Será que estamos plantando sementes do bem ou estamos espalhando ervas daninhas à nossa volta? Medite sobre isso e aproveite bem o
tempo que ainda te resta. E continuemos com o nosso programa. Queridos ouvintes, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. Muito obrigada a vocês, padrinhos de placas. Agora vamos conseguir economizar na luz. E queremos fazer um agradecimento especial à empresa MSTI Projetos e Soluções por toda a dedicação e carinho. Bom, esse vídeo aqui é de agradecimento para todos aqueles que cooperaram em relação à instalação das placas solares, tá? Se vocês quiserem conhecer, o acesso não é tão simples, tá? Chegando aqui na parte do auditório, tem essa outra escada aqui. Você vai subir. Essa escada aqui, ela vai dar no estúdio, onde nós fazemos a gravação do programa para rádio. Tá? É nessa salinha aqui dentro. E saindo aqui foi aonde foram instaladas as placas solares. Ali tá algumas, deixa eu ver se eu consigo passar aqui. É um pouco dificultoso, tem um cano aqui no meio do caminho. Ei. Deixa eu passar com cuidado. Mas eu quero mostrar. Faço questão de mostrar. Olha, são essas placas aqui. Tá? E parece que ainda tem mais pro outro lado. Aqui está o equipamento que foi necessário ser instalado. Ok? E é isso. Um agradecimento pela ajuda de vocês. Pelo motivo pelo qual não seria possível a gente conseguir essa economia aqui pro Zero. Muito obrigado. Agradeço de coração as doações que estão chegando para o nosso bazar e que tanto nos ajudam nas melhorias da casa. Gratidão pelos nossos novos parceiros, o Geide, chegando em breve com as palestras em nosso palco Geraldo de Aquino. Muito bom trazer o estudo do Evangelho na Paulo de Tarso. Em breve, aguarde. A Casa Ramatiz, aqui da ilha, também nos ajudando com sua campanha de alimentos que será feita em sua festa junina, na Portuguesa. Aguardem também maiores detalhes. Nossa campanha da cadeira do papai continua firme, conto com vocês. Se você sabe de alguém que não precisa mais da cadeira e que pode doar, oriente a ligar para nós e fazer esta doação. O objetivo da casa são 30 cadeiras e já temos 10. Continuemos a campanha. Neste mês de maio, agora neste sábado, dia 16, teremos o nosso chá com seresta. Que legal, maravilhoso! Será de 3 às 5 da tarde. Dança, música, sorteio. Contamos com a sua colaboração, trazendo um prato de doce ou salgado. Faremos um lanche coletivo para todas as mamães e vovós presentes. Reserve sua mesa. Não perca esta tarde alegre e fraterna. Reserve o seu lugar por apenas R$20 e você estará ajudando a casa. Parte deste dinheiro também será convertido para o cachê dos nossos artistas que também virão se apresentar. Para a dança, para o canto, o violeiro,
Maravilhoso, não é mesmo? Conto com a sua presença. Ah, e não esqueça de trazer a sua xícara, e assim vai nos ajudar a servir um maravilhoso chá, café e leite. Lembre-se, atenção, vagas limitadas. Ligue para Simone do Bazar, anote o celular 21 9 98 85 34 80 e reserve a sua vaga. Esperamos você com alegria. Falando em alegria, vamos agora ao nosso momento festivo, os aniversariantes do mês de maio. Ana Helena Silva Lopes, Doralice Gentil Virela, Daniel Barros Bizarello Alves. Parabéns a todos vocês que fazem aniversário em maio. Você também faz e eu não falei o seu nome? Aí vai o nosso abraço. Comemore, compre o seu bolinho, muita saúde, paz, prosperidade, que você possa ter momentos felizes, um dia maravilhoso, muito alegre. Agora que falamos sobre o alimento que faz bem ao coração, vamos ao alimento do corpo, os alimentos não perecíveis, como o arroz, o feijão, o macarrão, o açúcar, pó de café e também um material de limpeza que tanto nos ajuda a conservar a casa tão cheirosa para quando você chegar aqui. Anote: desinfetante, cloro, água sanitária, sabão em pó, sabão em pedra, detergente de pia, papel higiênico, tudo isso nos ajuda. Se você não pode vir até a casa e trazer esses itens, mas gostaria de nos ajudar, anote, por favor, a nossa nova conta no Banco do Brasil. Atenção! Se você deposita frequentemente, mensalmente, esta é a nossa nova conta do Banco do Brasil. Agência 0001, conta corrente 2400529. O Pix não mudou, continua sendo o CNPJ. Anote, por favor, 34 022 756 000153. A conta do Banco Santander também mudou o Pix. Atenção, hein? É aquele Pix que eu já venho dizendo a mudança. Vamos anotar? 9983 69710. Você gostaria também de anotar a nossa agência e conta do Banco Santander? Então eu vou dizer esta agência e a conta a pedidos, ok? Agência do Banco Santander 4271, conta corrente do Santander 1300 41940, ok? Muito obrigada pela sua ajuda. Você gostaria de vir aqui na nossa casa, visitar, dar um beijinho na nossa vovó? Ou promover um momento de alegria, uma leitura, uma música? Elas vão adorar o seu dom, o seu predicado, essa sua maneira de se expressar e vir trazer alegria aqui para a nossa casa. Anote o endereço: Praia da Rosa, 1237, Tauá, em frente à Clínica da Família e bem pertinho da Rádio Rio de Janeiro. O nosso horário de visita é de 3 às 5 da tarde. Se você preferir, temos um endereço no centro da cidade, Avenida 13 de Maio, número 13,
sala 619. Lá chegando, você procura a Simone. Ela terá o maior prazer em recebê-lo. Se preferir ligar, anote o contato 31 90 38 73. A Simone estará lá de 9 ao meio-dia. Caso você queira mandar um e-mail com o nome da prece, anote o nosso novo e-mail. Esse e-mail tanto serve para a prece como para você deixar o seu recado, sua opinião. Anote, por favor, nome para a prece@gmail.com. Gostaria de visitar a nossa página no YouTube e, de novo, ouvir um programa que queira? Então acesse o nosso canal, digite na barra de pesquisa @ACE Paulo de Tarso. Se você quiser ver as fotos e como a nossa assistência prepara tudo com amor e carinho, acesse no nosso Instagram, a assistência _espírita _Paulo, e você poderá ver as nossas atividades. E continuemos com o nosso programa. A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da Codificação Espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus.
Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos, angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Meus queridos irmãos, como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Boa noite, minhas amigas, meus amigos. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos iniciar hoje seu capítulo 6, o Cristo Consolador. E iniciamos pelo tópico O Jugo Leve. São os itens 1 e 2. O item 1 é uma passagem do Evangelho de Mateus, seu capítulo 11, versículos 28 a 30. Diz Jesus: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Bom, nessas palavras de Jesus, Kardec extrai aqui um ensinamento muito profundo
que eu considero muito importante para todos nós. É o item 2. Diz assim Kardec: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo vem ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois apenas impõe como dever o amor e a caridade. Então, o que nos está dizendo Kardec? Jesus nos promete um alívio para as nossas dores e sofrimentos, tudo aquilo que ele acabou de elencar aqui para nós. Então, para quem acredita, quem tem fé nas palavras do Cristo, tem fé no futuro, acredita na vida futura, aceita isso como uma consolação, porque breve, no futuro, essas coisas vão terminar. E vão terminar de uma forma menos dramática do que terminaria se não estivéssemos sob o apoio de Jesus. E é isso que ele está dizendo. Agora, Jesus, se está nos oferecendo esse alívio, ele pede algo em troca, o que é justo. Nós estamos oferecendo alívio para nossas dores, então ele pede algo em troca. Ele pede que nós apenas observemos a sua lei. A sua lei é o seu jugo, o seu fardo. Essa é a sua lei. Temos que aceitar e entender e cumprir a lei que ele propõe. E essa lei só impõe como dever duas coisas. Só precisamos fazer duas coisas para atender essa lei. É praticar o amor e a caridade. Não é verdade? É praticar o amor e a caridade, nós estamos atendendo a lei do Cristo e, consequentemente, vamos ser merecedores da sua ajuda nas nossas aflições. Aí eu pergunto, eu até falo isso brincando, mas eu pergunto, será que é difícil para alguém como nós praticar o amor e a caridade? Não sei, eu acho que não é difícil. Não é difícil praticar o amor e a caridade. Eu acho que é muito difícil. É para lá de difícil, extremamente difícil, como se diz hoje em dia, é mega difícil. Porque, vejam bem, se fosse fácil praticar o amor e a caridade, o que nos livraria de todas as nossas agruras, mas nós somos burros, gente, desculpe as pessoas, nós somos pessoas inteligentes. Por que não estamos praticando há mais tempo? Já que somos reencarnacionistas, estamos aprendendo isso, sei lá quantas encarnações estamos aprendendo sobre as palavras de Jesus, e por que não conseguimos pôr em prática o amor e a caridade? Porque é extremamente difícil. Mas se fosse fácil, já estávamos pondo. Isso é para a nossa felicidade. É muito difícil amar o próximo, é muito difícil praticar a caridade. Por isso que Jesus veio aqui nos ensinar isso há 2000 anos. Porque antes dele nós estávamos aqui totalmente contrário a tudo isso. Ele nos ensinou e nós ainda estamos com dificuldade tentando aprender e não conseguimos praticar. Nós já nos convencemos que temos que praticar. Já é um grande passo. Mas na hora de praticar o amor e a caridade, nós temos algo em nós que fala mais alto. É o nosso egoísmo e o nosso orgulho. Então a nossa luta para poder receber todas essas benesses propostas por Jesus é contra nós mesmos. Nós temos que lutar contra o nosso orgulho, contra o nosso egoísmo e começar a praticar o amor e a caridade para com todos indistintamente. Todos são os nossos irmãos. Temos que praticar o amor e a caridade para com todos, assim como Cristo pratica para com todos nós. E aí sim, vamos receber por parte dele todas essas benesses e aí vamos, como se fala muito hoje em dia, vamos correr para o abraço, que estaremos sob a égide do Cristo, como ele sempre nos prometeu. Por hora vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz.
Vamos agora à leitura do livro Entre Irmãos de Outras Terras, psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Leitura número 4. A Riqueza, Hilário Silva. Amélia Cowper, anciã, estava em sua tapera nos arredores de Chesapeake Bay, no interior de Maryland, quando Craig Peter, um de seus muitos sobrinhos, foi observar-lhe a situação. Seu tio James dizia a ela ao parente, referindo-se ao marido desencarnado: desde que se fez médium num templo espírita, deu aos necessitados tudo quanto pôde. Não deixou dívidas, mas depois do funeral vinha saber que a nossa própria casa se achava hipotecada e fui constrangida por isso a entregar todos os nossos recursos aos credores. A senhora está arruinada, tia? Perguntou o moço. Estou com a roupa do corpo, esclareceu a velhinha, e designando antigo móvel. Mas, graças a Deus, tenho meu tesouro no cofre. O rapaz que conhecera os tios nos bons tempos, quando possuíam eles preciosas reservas petrolíferas no Texas, pensou um minuto e deliberou, de súbito, que a tia o acompanhasse. No dia imediato, a viúva Cowper, depois de entregar a enorme mala ao sobrinho, entrou no jipe carregando o pequeno baú carinhosamente. Então, começou para ela uma vida nova. Craig, que detinha sítio próspero na Virgínia, chamou Edward, seu irmão mais velho, cujas terras se confinavam com as dele. Trocaram ideias confidencialmente e concluíram que a estreita caixa de lata de que a tia jamais se distanciava deveria conter joias riquíssimas. E combinaram entre si guardar a anciã cuidadosamente. Vieram familiares de longe disputando a convivência da senhora Cowper, mas Craig e Edward alegavam que a tia Amélia estava fatigada, que os médicos não lhes permitiam maior esforço. Habitualmente à noite, um ou outro espiavam a velhinha pelo buraco da fechadura e viram-na segurando a vela acesa, a debruçar-se sobre o baú aberto, de certo fitando, através dos óculos, aquilo que ela chamava minha riqueza ou meu tesouro. Assim viveu ainda por mais de 90 anos, requestada por toda a família e tratada com respeitosa atenção por ambos os sobrinhos que a mantinham interessados. Quando a morte quebrou semelhante situação, conduzindo a viúva Cowper na direção da vida melhor, Craig e Edward trancaram-se no quarto que ela deixara. Apossando-se do cobiçado baú, no entanto, ao abri-lo, apenas encontraram dentro dele um antigo exemplar do Evangelho e sobre o encebado volume o seguinte bilhete que lhes era dirigido pela tia desencarnada: Meus filhos, Deus os recompense pela caridade para comigo, mas tomem cuidado com a vida na terra. E com a sua longa experiência do mundo, a velhinha terminava com o versículo número 10 do capítulo 6 da primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Porque a paixão pelo dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Julho de 65. E continuemos com o nosso programa.
Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfermos: Cláudia Siqueira Correia, Gabriel Siqueira Correia, Luiz Sérgio Correia, Vinícius Benevenuto Siqueira, João Batista Siqueira, João Batista Siqueira Filho, Nildeia Siqueira, Cláudio Monteiro Rodrigues, Carolina Siqueira Dantas, Rodrigo Coutinho, Marcos Vinícius Siqueira Dantas, Daniele Dantas, Arilda Leite Xavier, Thalita da Costa Pereira Santos, Alfredo Augusto de Azevedo, Solange Mesquita Ferreira, Cristina Silva da Costa, Pedro Barros de Alcântara, Raimundo da Conceição, Derbal Gomes dos Santos Filho e demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha sua fé, a sua esperança. Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados: Galarino da Silva, Marcos Roberto dos Santos, Maria do Carmo Pimentel dos Santos, Ana Paula de Souza, Elvanir Mariana da Silva, Jorge de Souza Rocha, Maria de Lourdes Menezes da Silva, Nelma dos Santos Rezende, Dulce Denise Soares Rezende, Carmen Vátimo dos Santos, Wilson Vátimo dos Santos, José Paulo de Brito Rezende, Josefina Branco Cardoso. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz. Meu companheiro de todas as tardes, não te aflija com a perspectiva da perfeição de um dia para outro. As tarefas redentoras desconhecem o improviso. Ergue-se a casa, tijolo a tijolo, forma-se o rio, gota a gota, constitui-se o tecido, fio a fio. O Mestre Jesus, por isso mesmo, não espera do discípulo prodígios de sanidade num simples momento, de vez que a virtude não é flor ilusória no jardim sublimado da alma. Entretanto, se não podemos realizar o aprimoramento numa hora, devemos aprender a lição da bondade dia a dia. Sejamos bons para com aqueles que a divina bondade situou em nossos passos, auxiliando-os na senda da elevação. Sejamos bons para com os que caíram na margem da nossa própria estrada, oferecendo-lhes o toque da nossa amizade, ou encorajando-lhes o reerguimento com o sorriso de nossa compreensão. Sejamos bons para com as vítimas da maldade, amparando-as sem ruído, para que a maledicência emudeça e para que a calúnia imobilize a garra da treva. Sejamos bons para com os fracos que não podem ainda caminhar sem a neurastenia, sem a queixa e sem a lágrima,
sustentando-lhes o coração com os nossos braços fraternos. Por onde passamos, há sempre alguém que espera um pouco de carinho, a fim de restaurar-se. Na harmonia da natureza, a flor estende o perfume, a ave carreia a música, a fonte desliza servindo, e a árvore produz conforto e alegria, exaltando o sol que mergulha a terra em ondas ilimitadas de luz. Meu companheiro de todas as tardes, assim por nossa vez, ofereçamos a bondade a quem passa por nós ou a quem respira conosco, e estaremos louvando a infinita bondade do Pai Celestial, que em todos os ângulos da vida nos envolve em suas bênçãos de amor em todos os instantes da existência. Glória a Deus nas alturas, paz na terra a toda a humanidade. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas brancas asas e abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino. Infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita no caminho da virtude, único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos. Recebe no teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no Santo Evangelho, possamos trilhar, vencer as escabrosidades do caminho e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica deste instante pelo nosso Brasil, pela humanidade inteira. Que assim seja.